Você está na Quaresma da Fé, na sexta mensagem desse tempo maravilhoso. E hoje o nosso tema é o encontro que restaura a confiança. Mas antes eu preciso te falar rapidamente para os pais que estão aqui, que terça-feira nós teremos um seminário incrível aqui na Power. Coloca a mídia principal para mim. Que chama Criados com Propósito, um chamado para os pais. Estará eu, Marcela, Débora e o Dr. Matheus, psiquiatra. Falará especialmente para os pais sobre criança, educação, rotina, pais de crianças atípicas. Então, venha, a inscrição é gratuita, faça pelo app da Power, te esperaremos aqui, amém? Será um tempo lindo. E hoje vamos falar sobre o encontro que restaura a confiança, Simão e o escândalo do amor. João 21:17 diz assim: Simão, filho de João, você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Novamente, vamos ler todos juntos. Simão, filho de João, você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Amém. Esse foi o encontro que mudou tudo. Pedro, Simão, gente, é Simão Pedro. A gente usou o nome Simão, mas é o Simão Pedro. Que Pedro? Aquele Pedro, discípulo de Jesus, com uma personalidade forte, intensa, que cortou a orelha do soldado. É aquele que teve a ousadia de andar sobre as águas. É aquele que foi o primeiro a reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Foi aquele também que falou que jamais abandonaria o Mestre Jesus. Esse mesmo, Pedro. É dele que nós vamos falar nessa manhã. Pedro, ele foi um discípulo muito ousado no seu ministério. Mas no seu momento de pressão, quando Jesus foi preso, Pedro negou Jesus 3 vezes. Todos nós sabemos isso. Mas eu quero te contar nessa manhã que a sua pública e dolorosa falha deixou esse homem, em um determinado tempo, mergulhado em seu remorso, mergulhado na culpa, na dor, na vergonha. Porque Jesus já havia dito que ele iria o negar. E ele falou: jamais, mestre, eu não vou te negar. Mas, quando Jesus encontra Pedro novamente no Mar da Galileia, ele restaura a sua identidade e propósito. Amém? E esse episódio de Jesus encontrando Pedro novamente, ele nos mostra que o fracasso não é o fim para aqueles que amam a Deus. Amém? Os seus erros não definem o seu futuro. Os seus erros de agora, do seu presente ou do seu passado, eles não definem quem você será a partir de hoje. Amém? Pedro, ele acreditava que a sua traição tinha encerrado a sua missão, que já tinha se perdido todas as coisas. Mas Jesus, ele veio mostrar que o amor que ele tem por Pedro era mais forte do que o passado e do que os erros que Pedro haveria cometido. Amém? Assim como Pedro, eu e você enfrentamos em alguns momentos da nossa vida alguns fracassos, alguns momentos de fraqueza, alguns momentos de quedas espirituais, onde dizemos ser algumas coisas e não somos, onde afirmamos que jamais faríamos isso e em um determinado momento a gente tropeça e cai. Mas, assim como Pedro, eu e você, em alguns momentos podemos nos sentir indignos de continuar servindo a Deus, ou incapacitados, ou inadequados para uma missão, para um propósito, para um chamado. Mas a pergunta que se aplica a Pedro, se aplica a mim e a você nessa manhã. E a pergunta é: você me ama? Isso não sou eu perguntando se vocês me amam, porque eu tenho certeza que vocês me amam. Isso é Jesus perguntando para vocês: você me ama? Você me ama? Você me ama? Se a resposta for sim, então há esperança. Amém? Quantos aqui amam Jesus? Quantos vocês podem levantar as suas mãos e declarar o seu amor por Jesus? E falar: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo. Talvez você falou te amo para tanta gente e não falou para Jesus hoje: Jesus, eu te amo. Quantas vezes falamos de te amo para o vizinho, para o cachorro: oh, meu nenenzinho, eu te amo. E você não fala para Jesus, meu querido. Tem alguns valores que estão invertidos. Então, nessa manhã, é uma manhã de restauração, amém? Do seu propósito. É o tempo de Deus te dar uma nova vida.
Tem uma frase que diz assim: nosso passado pode nos marcar, mas não precisa nos definir. O amor de Cristo nos restaura para um novo propósito. Aí você entra e fala assim: pastor, mas você não sabe nem quem que eu fui no passado. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe da minha história. Você não sabe da minha vida. E nem quero saber, querido. Eu quero saber, a partir do momento que você conheceu, é a Cristo e é daqui para frente. Amém? Porque a palavra dele fala: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso, como o bispo fala, a nossa religião, entre aspas, é uma religião, é um ajuntamento de ex mesmo, ex-pessoas que faziam coisas e não faz mais. Aquele que roubava não rouba, aquele que mentia não minta, aquele que abandonava não abandona, aquele que matava não mata. É isso mesmo, é uma nova vida a partir de Cristo. Amém? C.S. Lewis diz: os erros do passado são lembrete de que precisamos da graça todos os dias. Eu e você somos dependentes diariamente da graça de Deus na minha vida e na sua vida. Amém? E essa graça, ela nos alcança, ela nos transforma, ela nos dignifica novamente para sentarmos à mesa com Deus. Amém? E eu tenho uma pergunta para você nessa manhã. Você acredita que Jesus pode restaurar completamente sua vida, assim como fez com Pedro? Quantos acreditam? Dê um aleluia, um glória a Deus. Aleluia. O fracasso pode ser o fim para o mundo, mas para Deus é apenas o começo de uma nova história para mim e para você. Amém? Então, nessa manhã, sinta-se envolvido por essa graça, por esse amor, por essa compaixão que Jesus sente por nós. Por essa misericórdia, por esse favor que dia a dia é sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Por essa misericórdia que se estende de geração em geração. E por essa fidelidade de Deus que não falha nas nossas vidas. Por mais que sejamos infiéis, falhos, fracassados, em alguns momentos, Cristo está sempre disposto a nos dar mais chances. Está sempre disposto a mais uma vez transformar a nossa história. Amém? E nessa manhã, que você possa viver toda a graça de Deus, bondade, misericórdia e favor. Fique com essa intervenção. E aí? Verdade, Pedro. Isso foi muito bom mesmo. Mais uma pergunta. Você me ama? Que isso, Jesus? Do nada uma pergunta dessa, é claro que eu te amo. Vai. E aqui? O que foi aquilo? Você pulou dentro d'água ali? Quando eu te vi de longe, esse cabelo estiloso, eu falei: eu conheço. É o mestre, é Jesus, eu vou lá, não me ative. Eu confesso que eu achei o máximo. Falei: cara, Pedro, como sempre, surpreendendo. Mas aqui, tu me amas? Que isso, Jesus? Claro que eu te amo, mestre. Te amo, mestre. Entendi. E esse tempo, hein? Será que chove? Enquanto eu contava minhas histórias de pescador, eu até arriscaria de contar uma, mas depois que eu converti, eu estou sem prática. Coisa boa, coisa boa. Mais uma pergunta, Pedro. Tu me amas? Senhor, eu entendi. 3 vezes. E logo aqui onde tudo começou. Eu já tinha ouvido falar de você, mas quando apareceu, perdi o meu barco e começou a falar, meu coração ardeu. Ao dizer, segue-me, eu não pensei 2 vezes, larguei tudo e fui contigo. Jesus, desde aquele dia, tudo que eu tento fazer é agradar ao Senhor. Tudo que eu quero fazer é acertar, mas quanto mais eu tento, mais eu erro. Por exemplo, no Monte das Transfigurações. Quando eu vi o Senhor, Elias e Moisés, sugeri que fizéssemos tendas para não sairmos de lá, pois não queria sair daquela presença. Quando eu falei isso, veio uma voz que disse: esse é o meu filho, ouçam ele. Passado isso, o Senhor disse: vamos descer. Já tomei uma ali. Eu queria ficar, não é para ficar, é para descer.
Aí depois o Senhor nos pergunta, o que dizem que sou? Eu respondi, uns dizem que você é Elias e outros sei lá o quê, mas você é o Cristo, Filho de Deus vivo. O Senhor olhou para mim e disse, quem te revelou não foi carne nem sangue, mas o Espírito de Deus. Na hora eu fiquei todo doido, porque acertei uma. Aí o Senhor diz que vai morrer e eu falo, de jeito nenhum, deixarei isso acontecer. Aí você expulsa o diabo do meu corpo. Eu dou um passo para frente e 2 para trás. Quando o Senhor disse na frente de todo mundo que eu ia te negar, eu não falei da boca para fora. Eu sei o que eu vi. Eu vi morto ressuscitar, cego enxergar, coxo levantar, surdo ouvir, mudo falar. Eu vi o pão ser multiplicado. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei o propósito da sua vinda. Então, quando falou que eu te negaria, nunca, jamais, eu falei do fundo do meu coração que jamais te negaria. Eu tinha certeza de que eu era incapaz de fazer tal coisa. Então, naquele dia eu falei, eu vou provar para ele que eu não negarei. Eu até coloquei minha espada na cintura. Um dia o Senhor me chamou para orar. Eu vi que o Senhor estava angustiado. Eu não conseguia orar contigo. Eu podia ouvir seus gritos, ouvir as suas lágrimas diante do Pai. Mas o Senhor teve que me acordar, pois nem isso eu conseguia acertar. Eu dormi na hora da vigília contigo. De repente os soldados chegaram e eu vi ali a minha oportunidade de mostrar que nunca te negaria. Peguei minha espada e mirei a cabeça do maluco. Ele virou e acertei só a orelha. Quando eu já ia me preparando para acertar o outro lado, o Senhor me impediu, pegou a orelha no chão e colocou no lugar de novo. Me repreendeu na hora. Guarda essa espada. Não entendeu nada do que eu ensinei. Mas ainda eu queria te provar que eu não era capaz de te negar. Quando estava preso no pátio, todos fugiram, se esconderam, eu estava lá. Eu fui lá, pois queria provar que estaria junto contigo. E cada vez mais eu me aproximava. Até que me aproximei do fogo e me enxergaram dizendo que era um dos discípulos. Eu falei que não. Eu só fui perceber que tinha te negado quando o galo cantou e o Senhor olhou para mim. Naquela hora, eu tive a certeza. Eu não sou digno, não. Eu não mereço. Eu saí e chorei um choro que nunca tinha chorado na minha vida. Me doeu na alma. Eu saí de lá com essa convicção. Eu não mereço a sua amizade, eu não mereço seu amor. Como pude negar o Senhor na frente daquelas pessoas? Desde então isso lateja dentro de mim. Quando eu corri no sepulcro, ele estava vazio e eu tive a certeza de que o Senhor ressuscitou. O Senhor apareceu no cenáculo e eu me enchi de alegria, mas ao mesmo tempo de vergonha. E até agora eu não consigo olhar nos teus olhos. E o Senhor me pergunta 3 vezes se eu te amo. Pois bem, cheguei à conclusão que eu não sou digno, mas... Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro, apenas apacente as minhas ovelhas. É isso que importa. Eu não me importo com seus fracassos. Eu não me importo com seu temperamento. Essas coisas não te definem, Pedro. Você é meu filho. Você é meu apóstolo. Você é meu discípulo. E você é uma pedra. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Esse era Pedro. Esse era Pedro. E o que eu e você podemos aprender hoje nessa história, nesse encontro de Pedro, Simão, Pedro e Jesus. Mateus 26, versículo 75 diz assim: Pedro então se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Eu aprendo a dor do fracasso. Pedro negou exatamente como o mestre havia predito. Ele falou: você me negará 3 vezes. Aquele discípulo que dizia que estava pronto para morrer por Cristo, que jamais deixaria Cristo morrer, foi o mesmo que o negou, foi tomado por uma fraqueza humana, por um desespero e falou: não conheço esse homem. A sua dor
ela não era apenas por falhar diante dos outros, mas porque ele falhou consigo mesmo. Pedro errou não somente com o mestre, mas ele errou com ele mesmo. Ele sabia que ele decepcionou aquele a quem ele mais amava. Eu não tenho dúvidas do amor de Pedro por Jesus, mas em alguns momentos ele falhou, e quando ele percebeu aquilo que ele tinha feito, a palavra de Deus fala que ele chorou amargamente, arrependido, sem saber se haveria alguma outra chance. Talvez eu e você passamos por situações na qual nós já nos colocamos: Deus, será que teremos outra chance? Será que sentiremos que haverá outra chance? Mas eu quero te falar que a história de Pedro e Jesus mostra que Cristo não nos abandona nos nossos piores momentos. Pedro ali se encontrava no seu pior momento. Simão Pedro se encontrava no pior momento, mas Jesus, ele já conhecia as falhas de Pedro antes mesmo que elas acontecessem. Cristo conhece a minha falha e a sua falha antes mesmo que nós a cometamos. Mas mesmo assim, ele nos aceita, nos ensina a amar incondicionalmente. Ele nos ensina a restaurar os relacionamentos. Amém? A dor do fracasso pode nos afastar de Deus ou nos levar até Ele. Ou o que Pedro ainda não sabia era que o seu erro não cancelava o chamado de Deus para a sua vida. Talvez você entrou aqui e você se sente incapaz por causa das suas falhas, dos seus erros, do seu passado. Mas eu quero te falar que o amor de Deus é maior do que o seu erro. Ele está pronto para te levantar novamente, seja em que circunstância for. Ele está pronto para te estender a mão e falar: apacente as minhas ovelhas. Amém? Os fracassos são páginas do passado, mas a graça de Deus escreve um novo capítulo para o nosso futuro. As páginas ficaram para trás. Eis que faço novas todas as coisas. O que passou, passou, meu irmão. Não viva no mar da pesca do que passou. Talvez você tenha ali um laguinho onde todos os dias você pesca. Ai, deixa eu pescar aquela minha falha do passado. Deixa eu pescar para ver o que aconteceu. Não, querida, esse peixe já morreu. Não tem mais peixe naquele lago, não. Amém? Você precisa olhar para frente, olhar para o autor e consumador da sua fé. Deus nos ama. Deus ama nos restaurar, não porque merecemos, mas porque Ele nos vê além dos nossos erros. Amém? Essa é uma frase de Max Lucado. Deus nos ama além dos nossos erros. Se Cristo fosse amar Pedro por aquilo que ele fez, cometeu ou errou, não teria chance para ele. Mas, como nós servimos um Deus de amor, graça e misericórdia, Ele estende mais uma vez a mão para Pedro. Amém? E nessa manhã eu te pergunto, talvez você já se sentiu como uma pedra rachada por causa dos seus erros? No final, Cristo fala: Pedro, tu és pedra, tu és rocha, tu és forte, tu és aquele que vai levar a espalhar o meu evangelho. É isso que ele quis dizer para ele. Pedro, você é forte, é uma rocha, no qual eu posso escrever a história e ela será propagada, não será apagada. Tanto que hoje, 2025 anos, eu e você estamos aqui falando desse homem que viveu lá em 50, 60, depois de Cristo. É uma rocha no qual o evangelho foi espalhado. E você acredita que Cristo pode te transformar? Pode usar as suas falhas como algo valioso? Hoje nós não estamos falando somente do lado bom de Pedro. Nós estamos aqui expondo as falhas que Pedro cometeu, mas mostrando como Deus pode pegar a nossa pior parte, o pior que há dentro da nossa alma e transformar em algo maravilhoso, porque só Ele pode fazer isso. Amém? O erro, ele pode nos derrubar.
O erro pode me derrubar e te derrubar, mas o arrependimento, ele nos leva de volta aos braços do nosso Pai, Jesus Cristo. Então, nessa manhã, é uma manhã de arrependimento, é uma manhã de você voltar para os braços do Pai, é o momento de você recalcular o seu GPS e entrar na rota certa novamente, no caminho certo, no caminho da obediência, no caminho do sacrifício, no caminho do arrependimento, porque há uma graça para mim e para você nessa manhã. Amém? E o que eu e você podemos aprender nesse encontro? Eu aprendo que Jesus nos encontra onde nós estamos. João 21:4 diz assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Após a sua falha, Pedro ele resolve voltar para aquilo que ele sabia fazer. O que ele sabia fazer? Pescar. Antes ele era um pescador, se tornou um discípulo. Após errar feio, ele fala, não tem chance mais para mim não. Vou voltar para a pesca, porque isso eu sei fazer. Ele acreditava que seu tempo como discípulo tinha acabado, tinha terminado. No entanto, Jesus é tão maravilhoso que ele vai até Pedro, mostrando que o chamado ainda estava de pé. Amém? Cristo não espera que nós voltemos a Ele perfeitos. Ele nos ama exatamente onde eu e você estamos, no meio da confusão, do caos, da incerteza, dos dias difíceis, das dúvidas, dos temores. Mas Ele não nos deixa como eu e você estamos. Amém? Ele nos ama como somos, mas não nos deixa como estamos. Ele nos transforma de glória em glória, de vitória em vitória. E eu quero te falar nessa manhã que o encontro de Pedro com Jesus não foi um acidente. Foi um convite intencional para um novo começo de vida. Assim, nessa manhã, Deus está tendo um convite intencional com você nessa manhã para mudar e transformar a sua história. E Jesus vai lá para a beira da praia do Mar da Galileia. E ele podia ter ido em tantos lugares, ele podia ter ido para a sinagoga, ele podia ter ido para a rua, ele podia ter ido lá para a casa da sogra de Pedro, no qual ele a curou. Ele podia ter ido para tantos lugares, mas Jesus resolve voltar para o lugar onde tudo começou. Ele volta para o lugar onde ele chamou Pedro. E isso nos mostra que Deus nunca desiste de nós, Ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Talvez você falhou tanto e acha que não tem mais volta para você. Mas eu quero te falar que se Jesus foi atrás de Pedro, Ele também está te procurando hoje. Ele quer que você saiba que não importa quão longe você tenha ido, quão longe você esteja, sempre há um caminho de volta para você fazer para o amor dele na sua vida. Fala para quem está do seu lado, sempre há um caminho de volta, meu irmão. Sempre há um caminho de volta. Deus, Ele nunca para de nos buscar, mesmo quando nós nos afastamos. Ele nos encontra onde nós estamos e nos lembra quem nós somos nele. Amém? Até que Ele vai até você, exatamente onde você está. Amém? Ele sempre encontra uma forma de te encontrar novamente. Seja na rua, seja na sua casa, seja no seu carro, seja no seu trabalho, seja no seu escritório, seja na sua cozinha, seja você varrendo, trabalhando, estudando. Deus sempre arruma uma forma de te encontrar. Então, fique atento aos sinais de Deus todos os dias, porque Ele quer ter um encontro com você todos os dias. Talvez você está ocupado demais, atordoado demais, e você não está entendendo os sinais de Deus para você. Ele busca te encontrar todos os dias e se relacionar com você. Tozer diz assim, a voz de Deus não nos acusa para nos destruir, mas nos chama para nos restaurar. Às vezes Deus tem te chamado, e você tem falado assim, eu não vou chegar até perto dele não, porque vai vir uma coisa ruim. Não, querido. Quando a voz de Deus chama, é sempre para nos amar, para nos exortar, para nos corrigir, para nos restaurar, para nos colocar novamente onde Ele quer que nós estejamos. E nessa manhã eu te pergunto, você já sentiu que se afastou de Deus? Você consegue ouvir o chamado de Deus de volta na sua vida? Não importa quão longe você foi, Jesus sempre te encontra onde você está.
onde você está hoje, na casa dele, ele te encontra aqui. Amém? Ele te encontra aqui nessa casa. E o que eu aprendo com esse encontro? Eu aprendo que Jesus, que Deus, Ele quer restaurar a essência. E a essência é, você me ama? João 21:15 diz, Simão, filho de João, você me ama? Simão, filho de João, você me ama? Eu quero te falar que o momento da restauração de Pedro foi um momento de profundo significado na vida dele. Após uma noite de pesca sem sucesso, Jesus realiza novamente o milagre da pesca abundante. Assim como, novamente, Jesus chama Pedro para segui-lo. Isso não foi uma coincidência. Isso foi Cristo mostrando para Pedro que a sua jornada ainda não tinha acabado. Jesus ainda tinha coisas para fazer. E depois de comerem juntos, Jesus faz a pergunta para Pedro: você me ama? Você me ama? Cristo poderia ter perguntado outra coisa, você não pensa? Pedro, por que você me negou? Pedro, você já se arrependeu do que você fez? Pedro, o que aconteceu com a sua coragem, Pedro? Por que você fez isso, Pedro? Mas não, Jesus não estava interessado no erro do Pedro. Não estava interessado no que ele tinha acontecido ou errado. Jesus estava interessado, sim, no coração de Pedro. E o coração de Pedro, o amor que Pedro sentia por Jesus era maior do que aquele erro momentâneo, naquele momento. Era maior. E você me ama, você me ama, você me ama. Cristo pergunta para Pedro 3 vezes. Sabe por que ele pergunta 3 vezes? Porque ele estava ali, naquele momento, anulando espiritualmente as 3 negações de Pedro. Ele perguntou: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro negou 3 vezes. E Pedro depois teve que falar que o amava 3 vezes. Aquele amor anulou aquele erro. Amém? Há um amor hoje que anula os seus erros do passado, meu querido. Há um tu me amas que anula a sua traição, a sua negação, a sua rejeição. Isso nos ensina que o amor de Deus, ele nos restaura e não nos culpa. Deus não nos chama para revivermos o nosso passado, as nossas falhas, mas para redescobrirmos a nossa paixão por Ele. Por amar novamente as pessoas. E Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. E Cristo dá uma nova missão para ele. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O significado era claro, meu irmão. Ele não estava apenas perdoando Pedro, mas ele estava confiando em Pedro novamente para ele liderar e cuidar do rebanho de Cristo. Cristo não somente te perdoa, mas Ele confia novamente em você. Quem tem problema de confiar é eu e você, não é Cristo não. Ele confia em nós novamente. Ele nos capacita para um propósito maior, para um chamado maior. O erro de Pedro não o desqualificou. Pelo contrário, tornou um catalisador para a sua fé se fortalecer e se tornar mais madura. Amém? Deus é um Deus de novas chances, de novos começos. Jesus não vê você pelo seu pior momento, mas pelo seu amor por Ele e pelo que você tem e pode se tornar. Timothy Keller diz assim: o Evangelho não nos dá uma segunda chance, ele nos dá uma nova vida. Quem dá nova chance é eu e você, que a gente não pode dar nova vida para ninguém. A gente dá chance. Vou te dar mais uma chance de caminhar comigo. Vou te dar mais uma chance, meu irmão. Não, mas Cristo, Ele nos dá uma nova vida. Amém? Ele nos transforma, nos restaura, nos faz de novo. Aquele vaso que estava ali na mão do oleiro, ele pode ser até quebrado. Ele pode ser rachado, trincado em mínimos pedacinhos. Eu e você não conseguimos reconstruir. A gente consegue colar.
A gente cola e dá uma nova chance. Mas Cristo não, ele consegue fazer aquele barro, amassar ele de novo e ir modelando ali, ó, lá na olaria, eu e você novamente, fazer um novo vaso, um vaso de honra, um vaso onde Deus vai colocar o seu óleo de novo, onde Ele vai colocar o seu vinho novo, onde Ele vai confiar novamente, onde Ele vai dar novas chances, onde Ele vai impulsionar, onde Ele vai restaurar, onde Ele vai confiar, onde Ele vai falar assim, você pode, meu filho. Você errou no passado. Você errou ontem, mas hoje é um novo dia, hoje é uma nova vida, hoje é uma nova história para você. Amém? E se Jesus te perguntasse hoje, você me ama? O que você responderia? Você pode responder através das suas ações hoje? Você pode responder através de atitudes, de palavras, de ações. Deus não está focado no seu passado, mas no amor que Ele tem por você hoje. Amém? E a quarta coisa que eu aprendo nesse encontro de Jesus com Simão Pedro, está lá em João 21, capítulo 21, versículo 18, que diz assim, digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outras pessoas o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Após restaurar Pedro, Jesus lhe revela algo mais profundo. Jesus revela a Pedro que a fé tem um preço. A fé tem um verdadeiro preço. Ele deixa claro para Pedro que ele não deixaria de ter desafios no seu futuro. Ele deixa claro para ele que a sua vida teria dias difíceis e de desafios. Mas ele fala para Pedro que a missão dele seria maior do que ele mesmo. Maior do que ele mesmo. E Pedro entende tanto isso, que quando ele morre, ele fala, eu não posso morrer como meu Senhor. Me vira de cabeça para baixo, porque a minha morte precisa ser pior, precisa ser mais lenta. Não pode ser como o meu mestre. Eu não posso me comparar, me igualar a ele, não. Me vira aí de cabeça para baixo. Eu mereço. Sabe? Pedro, ele foi chamado para pastorear a igreja de Cristo. Ele foi chamado para ser o líder da igreja daquele momento. Ele perde ali o seu status, mas ele se entrega por amor ao seu rebanho, ao amor ao rebanho de Cristo. E Pedro, ele vai sendo moldado pela obediência, pelo seu novo propósito. E eles não somente têm uma nova história, mas ele impacta vidas. Pedro impacta vidas. Jesus nos ensina que ele não somente nos restaura, nos restitui, nos cura, mas Ele nos envia para um propósito maior do que nós. Ele nos envia para uma missão para além daquilo que nós achamos que nós damos conta, ou que somos capazes, ou que somos adequados. Sabe, querido, o verdadeiro discipulado não é você apenas receber de Deus, mas o verdadeiro discipulado é você dar a sua vida para servi-lo, amar as pessoas. Pedro falhou no passado, mas Cristo deu a ele uma nova oportunidade de viver completamente em Cristo. E aí você pode falar, assim como o apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Você pode dizer, Cristo vive em mim. E assim como Pedro, eu e você somos chamados a sair do comodismo, parar de olhar para os nossos erros e começar a caminhar em rumo, no sentido, em cima do propósito que Deus tem para mim e para você. Tem uma história que um filhote de águia caiu no ninho e ficou preso lá no solo. Caiu e ficou preso. Achando que era um pássaro comum, viveu sem nunca tentar voar. Um dia, um fazendeiro encontrou, percebeu o potencial daquele pássaro, levou para um penhasco bem alto e empurrou. Naquele momento, o pássaro, aquela águia, começou a bater asas. E pela primeira vez, descobriu que foi criado para voar. Moral dessa história. Assim como Pedro, muitas vezes não enxergamos o nosso
propósito. Mas Deus nos chama para algo maior do que imaginamos. Ele te chama para voar, querido. Nessa manhã tem uma nova asa sendo colocada em você. Um novo propósito, uma nova missão, um novo chamado, um novo governo, um novo empoderamento de Deus para você. Deus te chamou para voar. O propósito de Deus para a sua vida não é pequeno. Ele te criou para algo muito maior do que você imagina. Charles Spurgeon fala, Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Deus te chama nessa manhã, e se Ele te chama, Ele te capacita para aquilo a qual Ele te chamou. Ele te instrui em toda a verdade, em toda a sabedoria, em toda a ciência, em todo o ensino. Você não precisa temer, você não precisa falhar. A graça de Deus, ela cobre os nossos temores. Há uma nova vida para mim e para você. A Power Music pode subir. Você tem um novo propósito em Cristo. Seu passado não define você, o amor de Cristo te define nessa manhã. Amém? E há um ousado amor que te enche nessa manhã. Pedro, ele passa de negador a pregador. Pedro passa daquele que negou para aquele que amava profundamente. Pedro, ele se torna o maior líder da igreja primitiva naquele tempo. E isso só foi possível porque Jesus o restaurou completamente. Amém? Se você já falhou, saiba que você não está sozinho. Aqui você está num lugar cheio de pessoas falhas, imperfeitas, devedoras de Cristo. Não conseguiremos pagar, mas Ele nos ama apesar de qualquer coisa, Ele te ama. Amém? Jesus não quer somente te perdoar nessa manhã. Ele quer te dar uma nova identidade. Ele quer te dar um novo propósito. Ele quer te dar uma nova visão. Ele quer calçar os seus pés novamente com uma missão e falar assim, vai, porque eu confio em você. Eu confio em você. Ele não somente fala assim, olha, me dá a mão aqui que eu vou te levantar, não. Ele pede a sua mão, te levanta, te coloca no caminho e fala assim, eu vou com você. Jesus não nos deixa sozinhos, queridos. Ele caminha conosco o tempo todo. E eu quero te falar que o passado, ele não tem poder para aqueles que foram restaurados no amor de Cristo Jesus. O passado não tem poder para aqueles que foram restaurados em Cristo Jesus. O seu passado não importa, porque hoje você é um filho amado de Deus, restaurado pelo nome de Jesus. Assim como Cristo fez com Pedro, Ele faz comigo e com você. Ele nos restaura completamente. Nós não servimos um Deus de obras inacabadas. Ele não deixa no reboco. Ele não deixa sem janela. Ele não deixa sem porta. Nem sem fechadura Ele deixa. Ele faz a obra completa. A casa é perfeita. Ela é estruturada. Ela é pintada. Ela tem adornos, ela é decorada. Dá trabalho? Dá, mas no final a obra é completa. Porque aquele que começou a boa obra em minha vida, na sua vida, é fiel para completá-la até o fim. Aleluia! Então nessa manhã, se levante. Não como um fracassado do passado, mas como alguém que Cristo restaurou ou vai restaurar completamente a partir de hoje. Amém? Onde estão os restaurados? Fique de pé. Porque existe um amor que te ama. E nessa manhã vai te envolver e te abraçar de uma forma inimaginável. Amém?